Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 20... Segunda-feira, dia 27 de abril. Segunda-feira, dia 27 de abril. Segunda-feira, dia 27 de abril de 2026, horário 19h35. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, interventor pelo Tribunal Penal Internacional. Atenção, atenção. Atenção contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, Forças Especiais. Atenção, Comando Delta. Atenção, generais em campo estabelecidos no confronto guerra atômica nuclear no território americano, sul-americano, centro-americano e no Brasil. Estamos já com a extração determinada do alvo Luiz Inácio Lula da Silva, como também vários integrantes deste OCRIM, Foro de São Paulo, estabelecidos em 17 países, aos quais todos estão aguardando o transporte para serem levados para os Estados Unidos, para lá prestarem as suas delações premiadas e fornecer a estrutura global estabelecida para os pagamentos de extremistas, forças independentes terroristas, aos quais elas não receberam pagamento e foram ludibriados. Todos os aparatos de branqueamento da ONU e também do sistema SWIFT, Huawei, e também do sistema Comitê Chinês, Rússia, Norte-Coreia, Turquia, não tem capacidade financeira para o pagamento destas milícias que se encontravam no território do Irã. Então, estas tropas, elas não querem saber porque elas acompanharam que vários setores de funcionários públicos, principalmente no acautelador, no caixa, chamado estrutura financeira de ministérios, 39 ministérios, em autarquias, em procedimentos de fundações, institutos, bancos, 4 bancos regionais, também bancos estatais, prefeituras, governos, todos estes funcionários, primeiro e segundo escalão de governo, desde o governador, o prefeito, secretários, todos eles estão sendo apreendidos diariamente e está sendo extraído somas que ultrapassam 200 milhões de reais. Chegando a 200 bilhões, o último foi os funqueiros, 260 bilhões. E também o policial militar
com 75 milhões de dólares, que fazia os pagamentos a estas estruturas de terroristas. O capital já incautado no Brasil diariamente supera o quatrilhão de dólares. Não é mais trilhões de dólares, é quatrilhão. Então, eles estão vendo que não é um procedimento de pagamentos, e sim uma substituição do dinheiro que teria que ser enviado por títulos derivativos, ou seja, moedas que servem para bater dívidas em banco, dívidas em fisco mundial, ou seja, eles são precatórios que, a partir de compensação bancárias, tem uma outorga de juros a futuro. Mas com o reset estabelecido pela moeda com lastro ouro, toda esfinge, todo procedimento de papéis que estão estabelecidos em valores de login, identificados como dólares, como pagamento em moedas de esfinge, elas perdem o valor, ou seja, esses títulos não têm compensação em nenhum lugar do planeta. Então, o que foi colocado para o sujeito, que ele vai receber 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, 400, 1 bilhão de dólares, 6 bilhões, 1 trilhão de dólares, eles alegaram que eles iriam receber 400 trilhões de dólares no futuro próximo, muito rápido, através de um novo status quo estabelecido pela atuação do terrorismo de imposição, de extorsão e de medo à comunidade global do terrorismo estabelecido no Irã. Então, os países e todas as forças de terroristas que estão sediados no Irã, eles teriam uma compensação muito maior. Mas isto não colou, porque foi apreendido, no Brasil principalmente, uma quantidade imensa de capital em dólares, aos quais esse dinheiro era para pagar as diferentes milícias localizadas em território do Irã. Então, hoje, dia 26 de abril, quer dizer, a partir de ontem, né? Dia 26 de abril, e também hoje, 27 de abril de 2026, também madrugada do dia 28 de abril de 2026, está se esperando a extração de Luiz Inácio Lula da Silva do primeiro e do segundo escalão para serem levados ao Tribunal Internacional do Brooklyn. Ou seja, está todo mundo aguardando a extração imediata. Por quê? Porque os extremistas terroristas que já estão em território do Brasil, eles vão justiçar este default financeiro que acabou por expô-los, porque todos eles viraram moeda de troca. Ou seja, você, governador em 27 estados, você, prefeito em 5.070 municípios, você tinha a obrigação de fazer os pagamentos para estas milícias do Irã, e você não fez. Você negociou com eles títulos derivativos, ou seja, precatórios a serem liberados em pagamentos futuros, negociáveis em bolsa, negociáveis em bancos estrangeiros, que estão todos
sem liquidez, não tem dinheiro. Por quê? Porque o reset já está processado. Então, eles viram que foi um grande golpe financeiro que favoreceu os que se mostraram nas plataformas da internet, garotada, que lavaram, para vocês terem uma ideia, o Banco Master, ele lavou 400 bilhões de reais. Não, é muito mais, está em quinquilhões, fora as moedas euro e dólar, que é uma investigação lá dos Estados Unidos, com relação ao planeta. Então, foi visto que a garotada do funk lavou 260 bilhões de reais, que é muito mais. Por quê? Porque quando você está no branqueamento destes capitais, as coisas têm que ser muito rápidas. Então, o que foi apreendido é o que não teve compensação jurídica de procedimento de branqueamento. Ou seja, foi dinheiro que passou sem justificativa porque não dava tempo. Então pegaram 40 bilhões de reais do Banco Master, que está na faixa de quinquilhões. Quinquilhões, não é bilhões, não é trilhões, não é quatrilhões, é quinquilhão de reais. Ele lesou toda a folha de pagamento do judiciário em 27 estados, toda a folha de pagamento das prefeituras em 5.070 municípios, todas as folhas de pagamento de ministérios, de bancos estatais, de fintechs, de operadores de infraestrutura, de água, esgoto, luz, tudo que seja impostos, todo esse dinheiro ele foi subtraído e não fez os pagamentos dos extremistas, terroristas, que hoje se encontram ao alvo a ser abatido. Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro e segundo escalão. Então o senhor Alcolumbre, presidente do Senado, ele está muito puto, porque ele sabe que com esse pessoal não se brinca. Ele tem um aeroporto que ele recebe cocaína, transporta cocaína, transporta ouro, diamantes, ele e a família dele, e que ele sabe que ele vai ser morto. Então ele não quer negócio com o governo federal. A mesma coisa que o Hugo Mota, a mesma coisa que os partidos de esquerda que têm pedigree, prontuário de extremistas, terroristas, que são soldados do narcotráfico global terrorista, do Irã, do Hamas, do Hezbollah. Então, o que foi feito foi uma averbação do Macron, mandou muitas armas para o Líbano, mandou mísseis, mandou todo o aporte de armamento para o Líbano. O Líbano se insurgiu e começou a atirar contra as forças de Israel, querendo invadir Israel. Então, neste momento, o Líbano está querendo invadir Israel e Israel vai proceder imediatamente a tomar o Líbano inteiro. Não vai ter mais o governo libanês, não vai ter mais a concessão da França lá no Líbano. Como também não vai ter mais concessão da França na África, não vai ter mais concessão na Guadiana Francesa, aqui nas fronteiras de Iguaçu, fronteiras do Acre, vai ser tudo invadido, porque se trata de uma autarquia de governo que se chama democracia, mas em realidade é uma sociedade de cleptocracia, de indivíduos mal intencionados ao fornecimento de pagamento de terroristas, e eles pousam de líderes democráticos de infraestrutura
internacional, alegando que eles têm que agir conforme as leis da ONU. Então, o Brasil, da mesma forma, como também 17 países. Então, tudo isto já foi feito e é constatado. Então, hoje, dia 27 de abril de 2026, horário 19h49, quem está falando é o juiz interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos informando que a extração dos Estados Unidos da América está sendo aguardada pelas autoridades, também generais, brigadeiros e comodores que querem pegar uma carona e serem levados ao Tribunal Internacional do Brooklyn para fazer as suas delações premiadas e cantar toda a merda que fizeram, como também o Alexandre de Moraes, o Fachin, o Toffoli, toda a membresia do Supremo Tribunal Federal. Todos eles já identificados. Então, está todo mundo muito preocupado, porque isto vai acontecer nesta madrugada do dia 28. Ou pode acontecer ainda hoje, no dia 27 de abril. Mas eles estão sabendo que as milícias terroristas localizadas no Brasil têm como alvo queima de arquivo total do primeiro, segundo escalão e do que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, como também ministros de Supremos Tribunais de Justiça, aos quais eles tiveram conhecimento destes elementos terroristas que foram acautelados em presídios brasileiros, hibernando, e que foram soltos. Então todos eles já correm risco e sabem que podem ser óbito a qualquer momento, ainda hoje, dia 27 de abril de 2026. Os Estados Unidos da América, como também as tropas de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, não tem como agir, porque eles têm que ser solicitados e não há um contingente para defender esta organização criminosa conhecida como ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então, eles têm que se entregar, têm que correr ao consulado americano, têm que pedir, por favor, que o navio presídio que se encontra já nas águas brasileiras traslade essas pessoas por helicóptero e que eles sejam transportados, porque eles preferem ficar preso, acautelado, né, como narcoterroristas, fazer as suas delações, ou seja, eu sou terrorista amotinado da estrutura de governo da República Federativa do Brasil, que cometi crimes graves, lesa pátria, e estou me entregando, porque do contrário vão morrer. Isso tudo hoje, em madrugada do dia 28. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Aqui não tem ninguém brincando. Também o Alcolumbre colocou que ele vai proceder com a liderança das polícias, do Senado e também dos policiais federais a prender plataformas, prender youtubers que estão divulgando os comportamentos deste DEFAL que procedeu desde o Supremo Tribunal Federal, ou seja, do primeiro e segundo escalão de funcionários públicos, que eles todos roubaram e não pagaram a quem eles tinham que pagar, que é os terroristas localizados no Líbano,
localizados no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, no México. Todos esses aparatos. Então eles todos já se encontram no Distrito Federal, estas milícias, e vão proceder a justiçar a queima de arquivo. Então, Alcolumbre, você tem que se entregar, porque senão você vai ser morto. Você dizer que não vai colocar o Bessias, que ele forjou o seu nombramento de ordem de funcionário público, que foi o Toffoli que forjou o nombramento, conjuntamente com Manteiga. À época eles compunham a mesa de averbação para os cargos públicos e puxaram um monte de companheiros do PT para terem cargos públicos, que eles não foram congraciados com o diploma, ou seja, não passaram na prova. E esse sujeito está querendo ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, Alcolumbre disse, não, eu não vou atender esse sujeito. E aí o Lula falou, tá bom, bota o teu pai, que te colocou aí como senador, chefe do Senado, mas a casa já caiu para eles. Então agora todos estão como queima de arquivo, porque eles são moeda de barganha para as autoridades do Comando Sur, de 35 países, com suas tropas de exército, marinha e aeronáutica, que tem o seu baralho, fotografias com DNA, endereço, familiares de todos estes que estão ocupando cargos públicos no Brasil e que são terroristas. E eles não fazem, as tropas, Delta, a CIA, o Mossad, eles não fazem prisioneiro. Eles têm que proceder conforme a guerra. Abate. Entendeu? Morte por fuzilamento. Execução sumária. Porque estamos em guerra atômica nuclear. Estamos entendidos? E vão jogar mísseis nas bases secretas da China. Vão jogar mísseis nos laboratórios de grau 4, o maior grau do planeta, que não pode operacionalizar porque é veneno puro. Querem envenenar água, os alimentos, querem exterminar com a população do Brasil para trazer todos os chineses para cá, do comitê chinês do Xi Jinping, porque o Xi Jinping está jurado lá na China. A população da China não tem o que comer, todo mundo está morando nas ruas, debaixo das pontes, está um caos total na China. Daqui a pouco vão começar a se devorar, um ao outro. Também na Norte-Coreia, também no Vietnã, na Oceania, na Índia. A Índia está puta. Então todos os caras que fizeram negócio com essa falsa identidade de Luiz Inácio Lula da Silva estão querendo desovar esse cara. Estão mandando tropas extremistas, especialistas, para queima de arquivo. Em 39 ministérios, em primeiro e segundo escalão do governo do narcotráfico brasileiro, que acautelou o dinheiro de vários décadas destes fascínoras. Teve até o filho do que estava lá no Líbano, que ele falou, o meu filho, ele tomou um tiro na barriga, né? Aí o filho ficou lá e disse, olha, ou você aí, o Lula, prepara meu dinheiro que eu vou buscar. Aí o Lula mandou matar o cara, o filho, entendeu? Do líder lá. Então, meu filho, tudo isto já é prova e tem a vendetta. Da Greta, a Cosa Nostra, a Honorável Società, as Farc, o LN, todo mundo perdeu dinheiro com esse cara. Os cartéis do México, da Colômbia, da Venezuela, não tem o que dialogar. Esse cara é queima de arquivo. Ele tem que ser morto. Como também todos os seus parentes. Como também o primeiro e segundo escalão de governo.
porque todos eles têm medo de dossiês. Eles têm reservas financeiras em paraísos fiscais que, quando houver o reset, vai só figurar o login, que vai ter uma nova esfinge, uma nova moeda com lastro ouro. O resto das moedas não existe mais. Não existe mais dívidas entre bancos e não existe mais dívidas de país para país. Ok? Por favor, viralize isto. E Lula, é melhor você ligar para o Trump e dizer que você está esperando o avião da CIA que venha te buscar o mais rápido possível, porque ele está conversando com o rei da Inglaterra, que também está na mesma sorte que você, porque você se encontrou com o rei da Inglaterra. Você fez um monte de cantada lá, e todo mundo lá sambou, então o rei da Inglaterra, o filho da rainha, ele veio aqui para fazer delação ao Trump, dizer, olha, efetivamente, o Lula esteve lá, falou que ele ia me dar moedas podres de reis, de rainhas, de países, da França, da Alemanha, da Turquia, de tudo que é lugar, e que eu ia ser bilionário e tudo falso. São dublês. Você vê o papel, parece verdadeiro, mas não é. Você vê o ouro, mas não é ouro. Você vê o diamante, mas não é diamante. Então, a coisa ficou muito feia para o lado dele. Então, o Trump está escutando a confissão da boca do rei da Inglaterra, como de qualquer outro que queira conversar. Com relação à liderança do filho do Khamenei, que estava sequestrado, que diziam que ele estava amputado as pernas, lesão na face, já não existe mais, morreu. E também os ayatolás, todos eles foram aniquilados nesta madrugada do dia 26. E do dia 27 também houve procedimento, está tendo um procedimento de bombardeio contínuo. E eles estão agora dizendo que vai ter uma nova liderança. Parece que até o próprio presidente do Irã morreu. Parece que também o secretário que estava transacionando no Paquistão também morreu, todo mundo morreu. Então não há liderança. Então, como eles não estão mais em liderança, todos eles desistem, ou seja, não existe mais. Eles dizem que vão nomear uma nova liderança. Não tem mais. Não há mais possibilidade. Você tem um monte de gente lá que se diz guarda revolucionária, mas eles todos querem desistir. Eles estão lá porque eles estão metidos lá e dizem, olha, se eu não estiver aqui na formação, o meu companheiro aqui do lado vai me matar. Mas todo mundo está querendo fugir para a Turquia, já que para a Rússia o russo não permite entrada. Também para a China, o chinês não permite entrada. O Paquistão muito menos, a Índia muito menos. Então eles não têm para onde fugir. Então eles querem se render. Entenderam? Estou sendo claro? Mas como eles não saíram do território do Irã, ou seja, não foram para outros países e tal, eles vão ser mortos lá. Por altas bombas de precisão. Ainda hoje, que está sendo tudo lá bombardeado, não vai parar porque tem bomba pra caralho, tem muita bomba, porque essas bombas já são obsoletas, porque agora a nova tecnologia laser de ondas acima das ondas eletromagnéticas que destrói o átomo. Eles fazem o átomo e o próton e o nêutron, todos eles colidirem, explodirem. Você olha para uma estrutura, pode ser madeira, pode ser concreto, eles explodem, pá! E isso tudo volta a se esfarelar. Não existe a matéria. São ondas contra matéria, de nêutrons e prótons, porque todos nós somos nêutrons e prótons. Entenderam? Foi claro? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Por favor, nos ajudem. Qualquer dinheiro nos vai ajudar. Eu tenho que pagar a internet. Desde o dia 15. Não consegui pagar. Tem que pagar.
tenho que pagar meu telefone, tenho que pagar também outras contas. Por favor, nos ajudem, com o que puder. Eu sempre lhe vou ser grato. E também tenho certeza que todas as autoridades do planeta, porque eu vou fazer questão de honrar com quem honra comigo, que afaga a boca da minha família, afaga a minha. Muito obrigado, povo que eu amo. E quero dizer para vocês, Baruch atah Adonai, Efatah. Saúde, paz, amor, carinho, respeito e amizade. Baruch atah Adonai, Efatah. Saúde, paz, carinho, respeito, amizade. Para todos nós, misericórdia, Yahushua Ahom Merushaim. Misericórdia, Allahu Akbar. Misericórdia, Mohammed, mensageiro. Misericórdia, Isa. Misericórdia, Hashem. Misericórdia, Yeshua. Misericórdia. Tenham um bom final de 27 de abril de 2026. Torno a repetir, a extração ela pode estar sendo feita neste instante, onde o Luiz Inácio Lula da Silva está indo para o tribunal do Brooklyn, o Tribunal Internacional, o melhor lugar que ele pode estar. Ele, os parentes, o primeiro e o segundo escalão. Porque o resto, ou seja, quem ficar é queima de arquivo. Porque vocês, eles têm que ser mortos, porque eles vão dar o nome de todo mundo. Porque cada prefeito tinha uma conta para cobrir, tinha que pagar. Cada governador tinha uma conta para pagar. E não pagaram, roubaram dinheiro. Entendeu? E mandaram títulos derivativos que não têm valor. Entendeu? Então, o primeiro a sambar foi o Barroso, que ele comprou todos esses títulos. Depois o segundo foi o Gilmar Mendes, que ficou puto porque não foi aprovada a lista deles de precatórios a serem pagos. Não é? É a vida. Então todos eles agora estão putos da vida, não sabem o que fazer. Dizem, eu vou prender todos os youtubers. Não tem como, porque ninguém vai fazer isso. Essa é uma ordem que não existe mais. E todos os presos políticos, os mais de 2.000, porque não é 1.200, mais os que estão com tornozeleira, mais os que estão com sursis, porque eles se declararam culpados, mais os que estão foragidos, é mais de 2.000 sequestrados. Entenderam? E isso é um crime de perfídia. É um crime comprovado, militar. Então não tem para onde fugir. Vocês são o problema. E nós somos... As informações, elas não param de chegar neste domingo, dia 26 de abril. Como é que você está? Muito obrigado, viu? Por você estar aqui junto comigo, onde quer que você esteja. Eu sei que a tua preocupação é a mesma que a minha. A gente se depara com essa notícia que é urgente, que é grave, e a gente fica se perguntando até onde nós vamos, para que lado que nós vamos, quem é que vai nos socorrer. Já parou aí 5 minutos e falou, nossa, nós vamos pedir ajuda para quem? Já parou? Eu também já pensei muitas das vezes. Não tem para quem recorrer, a não ser Deus, né? Esse sim consegue nos segurar nas mãos e fazer com que a gente possa continuar seguindo a nossa vida. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Você pode me ajudar? Neste domingão, dia 26 de abril, você pode dar o seu like e compartilhar isso aqui para outras pessoas? Enquanto isso, eu vou trazer para você aqui a principal notícia de hoje. Vamos lá comigo. A semana foi marcada pelo embate entre o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o ex-governador de Minas, o pré-candidato à presidência, Romeu Zema. Esse é o assunto do comentário de Caio Coppola. De frente com Gilmar. Nosso convidado de hoje é ministro, jurista, comentarista, crítico da vida alheia e um fofoqueiro afiado. Era essa triste figura que no final do dia já estava bêbado. Ou alguém não sabe que às 3 horas da tarde, Janot já estava bêbado. Eu não gostaria de ficar relembrando coisas tristes. Mas me chamaram para dançar. Pois é, nessa semana o Brasil ficou de frente com Gilmar.
O decano do STF deu mais entrevistas nos últimos dias do que alguns ministros concedem em toda a sua carreira. Contudo, a turnê midiática foi um desastre de relações públicas para Gilmar e para a imagem já desgastada do Supremo Tribunal Federal. Tudo começou quando a imprensa revelou que o ministro protocolou uma notícia-crime contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pedindo que ele fosse investigado naquele interminável inquérito das fake news. O motivo? Zema publicou nas suas redes sociais uma sátira sobre a atuação do STF usando fantoches animados. Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi. Facinho, pra não esquecer. Manda. Master 001. Ofendido com a piada, o ministro Gilmar Mendes foi à imprensa chorar as pitangas, mas usou argumentos que transbordavam preconceito. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? A resposta de Romeu Zema foi firme e contundente. Gilmar, tô achando isso uma vergonha. Pode me satirizar à vontade. O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Sério que você acha a mesma coisa chamar alguém de homossexual ou de ladrão? Aí você mostrou todo o seu mais puro preconceito por o Brasil. O próprio Gilmar reconheceu que passou dos limites e se retratou nas redes sociais por se referir à homossexualidade como forma de injúria. Imagina se ele fosse um político conservador, talvez já estivesse respondendo a um processo por homofobia. Mas já que nós acabamos de ouvir a bela resposta do Zema a esses ataques, eu tenho uma pergunta para o telespectador. Você teve alguma dificuldade de entender o que ele disse? Por acaso o Zema cometeu erros de português ou se colocou de forma confusa? Não, né? Mas Gilmar Mendes, mais uma vez, partiu para o pessoal, atacando a forma como o Romeu Zema se expressa. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, não é? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. É impressão minha, ou eu acabei de ouvir um ministro do STF insultando publicamente um dos sotaques mais gostosos do Brasil, o delicioso sotaque mineiro. Porque Zema fala de forma simples e clara, é 100% inteligível. Aliás, como profissional de comunicação e palestrante, eu afirmo com absoluta tranquilidade. Zema se expressa muito melhor que Gilmar Mendes, especialmente quando o ministro fica à flor da pele ou fala de improviso. Como ouvimos nesses trechos, Gilmar balbucia, engole palavras, gagueja e tem péssima dicção. É ridículo que Gilmar critique a oratória alheia. Assim como é absurdo que um ministro ataque seus críticos e desafetos, insinuando que eles são alcoólatras, ignorantes, homossexuais ou ladrões. Não é isso que o Brasil espera dos seus magistrados. Nós merecemos muito mais que juízes fofoqueiros. Digníssimo, manda tirar esse negócio do ar agora. Bom dia pra você também. Isso é bullying. Qual o BO agora, digníssimo? Esses intocáveis, do Zema. Ninguém liga pra saber do meu dia. Tira do ar. Saudades quando o Daniel me ligava só pra ouvir a minha voz. Tira do ar. E prende esse Chico Bento Mineiro. Uai, achei ofensivo. Vossa Excelência aparenta níveis elevados de estresse. Temos que acabar com ele. Trata-se de tutela da honra. A minha honra. Eita, calma. Estresse da calvície. Ponderaria. Eu tenho 129 milhões de problemas aqui. E? Tu vai me implicar com o Zema agora? Tem de acabar com isso. Porcado querendo abrir a boca. Isso é bullying. Deixa quieto isso aí, pelo amor do foro. Fico tristonho. E eu não gosto desse mineirinho, não. Aquele cabelo todo alinhado, grisalho, esvoaçante ao vento, hidratado, disciplinado. Quer dizer, ele é uma ameaça institucional. Primeiro o povo ri, depois ele entende e depois a gente se ferra digníssimo.
faço? Como é que eu faço? Você não tem aquele inquérito das fake news aí, Hã? que já tá aberto há 7 anos? Olha a pressão. E onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria Olha, emocionalmente. Respira. Inspira, Eita. expira, censura, Boa. digo segura. Censura mesmo. Ah, É só colocar outro nome. fácil. É só não chamar de censura e chamar fake news. Boa. É técnico. Isso. É científico. Voa digníssimo. É quase espiritual. Brilha. Trata-se de contenção informacional qualificada. Ficou notório saber jurídico. Claro que cabe mais um inimigo nosso. Quer dizer, da democracia, claro. Claro. Inclusive, não sei se você já leu o meu livro. Livro? Mas você poderia aprender muita coisa lá, viu? Dê um trecho pra mim aí. Isso, já sei o que colocar no lugar dos intocáveis do Zema. Cansado de ler sobre corrupção dos outros? Que tal ler sobre Gilmar? Você vai se emocionar. Com capítulos como Gilmar Mendes, o pai da lei. Mas cuidado, se rir, já sabe, compre hoje. Eu imaginava que o ministro Gilmar Mendes fosse um homem mais instruído, né? Porque numa semana ele conseguiu ofender os homossexuais, conseguiu ofender os mineiros, os goianos, principalmente nós mineiros aqui do Triângulo, que temos um sotaque bem característico. Eu converso igual milhões de brasileiros do interior, que levantam cedo para trabalhar, que pagam impostos. Acho que faria muito bem ao ministro se ele saísse um pouco do seu gabinete e percorresse o Brasil para saber os danos que o Supremo tem causado a quem trabalha. Acho que ele está um tanto quanto alienado e deveria se informar melhor. Ele está muito cercado de bajuladores e tomando pouca consciência do Brasil real que nós que produzimos vivemos no dia a dia. O senhor pretende tomar alguma medida em relação a essa fala do Gilmar Mendes? O jurídico meu do partido está avaliando, né? É uma fala ofensiva, xenofóbica, que distrata milhões de brasileiros que conversam como eu. Se ele teve essa oportunidade de estudar na Alemanha, em Coimbra, parabéns para ele, né? Mas ele parece que está se considerando, né, como os intocáveis de Brasília se consideram, uma casta superior. Enquanto ele está lá vivendo no luxo, nós brasileiros que trabalhamos estamos vivendo no lixo. E não fui eu que tomei carona em jatinho de criminoso. Ele parece que tomou carona em jatinho de criminoso. Alguns colegas dele também tomaram carona em jatinho de criminoso. Aliás, o maior criminoso do Brasil. Fizeram contratos, né? Inclusive um para a esposa de 129 milhões. O outro do resort Itaiaiá, 30 milhões de reais. Eu nunca nem estive com esse criminoso. E eles, ministros do Supremo Tribunal Federal, com uma conexão tão próxima, tomando uísque, frequentando a residência do maior criminoso. Isso eu acho que gera muita suspeita a todos os 210 milhões de brasileiros. Eles deveriam se explicar melhor. Acho que até ele está se preocupando com um tema muito pequeno. Eu sou algo que entendo com a qual ele não deveria se preocupar. O Brasil tem muitos problemas maiores do que um pré-candidato a presidente. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estavam pensando que tinham se safado da delação do Master. Acreditavam eles que com essa delação alinhada entre Zetel e Vorcaro, haveria um acordo onde eles não seriam mencionados. Pelo menos foi isso que foi divulgado amplamente pela imprensa. Mas aí entra André Mendonça. Eu estou impressionado com a capacidade estratégica do nosso ministro André Mendonça e da verdadeira Polícia Federal que está junto com ele, tirando aquela parte da polícia que virou a Gestapo do Alexandre de Moraes e que são os cachorrinhos adestrados do André Rodrigues. Eles fizeram uma jogada, gente, que deu uma espécie de checkmate no Vorcaro e no Zetel. O que acontece? Os dois tinham alinhado, era o mesmo advogado, a mesma defesa para alinhar, para fazer uma delação espelhada uma na outra. Assim não haveria incongruências, então a delação que saísse dali dos dois seria a palavra final. E eles já haviam organizado de proteger algumas pessoas, inclusive ministros do STF. Só que André Mendonça prendeu este cara aqui, ó. Esse aqui é o operador, o verdadeiro operador das propinas, de toda a corrupção do Daniel Vorcaro. O nome dele é Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Esse cara foi preso recentemente. E agora ele está correndo para fazer uma delação. Só que a delação dele, para poder ser válida, vai ter que ter mais informações que a delação de Vorcaro e Zetel, e não é uma delação alinhada com a deles. Então se criou uma espécie de corrida para a delação. Prisão do ex-presidente do BRB abre corrida por delações. Escuta isso aqui para você entender como que essa jogada acabou com o plano de blindar ministros do STF no caso Master. Defesa de Paulo Henrique Costa discute delação premiada sobre escândalo, mas terá que competir com outros acusados pelo interesse dos investigadores. Análise é de Pedro Venceslau. Matéria, pegar a segunda parte. O cenário atual indica que as delações de Fábio Zetel e Daniel Vorcaro devem ocorrer de forma alinhada, com as defesas trabalhando em conjunto, algo que é permitido juridicamente. No entanto, a defesa de Paulo Henrique Costa não está alinhada com a dos outros dois acusados, criando uma competição por quem oferecerá informações mais valiosas às autoridades. O que isso quer dizer? Vou explicar em termos simples aqui. Se Vorcaro e Zetel fazem uma delação alinhada e lá eles omitem informações, como por exemplo blindando alguns ministros do STF ou pessoas, autoridades importantes,
E aí chega o Paulo Costa, né? Paulo Henrique Costa, e faz uma delação ampla, mostrando que teve participação, além dos membros da delação do Workário Zetel, do STF ou figuras do Centrão. A delação do Workário Zetel é anulada. Eles perdem o acordo, eles perdem os benefícios da delação por estarem omitindo informações. Pelo simples fato do Paulo Henrique Costa agora estar também fazendo uma delação separada, Zetel e Workário vão ter que falar tudo. Senão eles correm o risco de perder os benefícios. E aí, meu amigo, é passar o resto da vida preso. Corrida da delação do Master terá benefícios para quem falar mais do que a PF já sabe. Pelo menos 4 investigados no caso Master estudam possibilidade de delação. Daniel Workário, Fabiano Zetel, João Carlos Mansur e Paulo. Esse aqui é o que estragou o jogo todo. Esse aqui acabou com a brincadeira da galera. O caso Master tem tudo para se transformar em uma corrida de delações. Terá benefícios e o acordo fechado quem falar mais do que a Polícia Federal já sabe e trouxer informações novas sobre atos praticados principalmente por autoridades públicas. O Alexandre de Moraes, o André Mendonça soltou esses dias para trás que as delações são de certa forma indiferentes porque a Polícia Federal já tem informações o bastante para levar o caso adiante. Isso deixa a defesa dessas 4 pessoas que eu acabei de mencionar preocupadas, porque, se a Polícia Federal já tem informações para fazer o julgamento, para terminar o inquérito, então o que eles teriam que falar teria que ser tudo e mais um pouco. Senão, a delação não teria feito. Ela não vai trazer benefícios, não vai diminuir a pena dos presos. Workário já está separando 50 bilhões para pagar de multa, né, nesse benefício da delação. Só que o Paulo Henrique Costa, que era o verdadeiro operador, o cara que realmente fazia o trabalho sujo e sabe exatamente quem recebia e por que recebia, ele vai ter que falar. Se ele era o operador, ele vai ter que falar quem recebia, por que recebia, quem viajava nos jatinhos, por que viajava no jatinho, por que tinha contrato com esposa de ministro do STF. Então, eles vão votar hoje, o STF, a segunda turma, vai votar hoje se ele continua na prisão ou não. O Dias Toffoli já disse que não pode votar. Então nós temos Fux, Cássio Nunes e o André Mendonça que vão votar para ele continuar. Ele preso, aí é o desespero, pessoal. Então assim, parabéns André Mendonça, parabéns à verdadeira Polícia Federal, aquela que nós saímos às ruas em 2018 e 2017 para defender no período da Lava Jato. Eu sei que a maioria da Polícia Federal é formada de pessoas decentes, pessoas honradas. Eu sei que tem uma minoria que está maculando toda a corporação, toda a instituição, que é a minoria ali que virou uma espécie de puxa-saco Gestapo de ministros do STF, ou puxa-sacos do André Rodrigues, que vai sair agora, final desse ano, quando a troca de presidência. E essas pessoas que se tornaram vassalos desses 2 nomes mencionados, elas vão ter que sofrer as consequências na justiça por terem agido como jagunços, como aquele Marcelo Ivo que estava lá nos Estados Unidos agora e foi expulso de lá. Eu estou vendo aí, eu estou com muito otimismo para essa delação do Paulo Henrique Costa. E eu já disse, Workário, você pode sair dessa como um herói, cara. Você pode sair dessa como um verdadeiro herói. O Brasil está disposto a esquecer os crimes que você cometeu desde que você ajude o Brasil a voltar a ser uma democracia e derrubar essa ditadura do judiciário. Está nas suas mãos. Agora, achar que você vai conseguir blindar alguns nomes só vai te fazer com que você passe o resto da vida preso. Que tem lutado para poder ser a sua voz, né, aí em São Paulo. Saiba que eu nunca imaginei, né, enfim, falar com... Eu imaginava que o ministro Gilmar Mendes fosse um homem mais instruído, né, porque numa semana ele conseguiu ofender os homossexuais, conseguiu ofender os mineiros, os goianos, principalmente nós mineiros aqui do Triângulo, que temos um sotaque bem característico. Eu converso igual milhões de brasileiros do interior, que levantam cedo para trabalhar, que pagam impostos. Acho que faria muito bem ao ministro se ele saísse um pouco do seu gabinete e percorresse o Brasil para saber os danos que o Supremo tem causado a quem trabalha. Acho que eles estão tanto quanto alienados e deveria se informar melhor. Ele está muito cercado de bajuladores e tomando pouca consciência do Brasil real que nós que produzimos vivemos no dia a dia. O senhor pretende tomar alguma medida em relação a essa fala do Gilmar Mendes? O jurídico meu do partido está avaliando, né? É uma fala ofensiva, xenofóbica, que distrata milhões de brasileiros que conversam como eu. Se ele teve essa oportunidade de estudar na Alemanha, em Coimbra, parabéns para ele, né?
Mas ele parece que está se considerando, né, como os intocáveis de Brasília se consideram, uma casta superior. Enquanto ele está lá vivendo no luxo, nós brasileiros que trabalhamos estamos vivendo no lixo. E não fui eu que tomei carona em jatinho de criminoso. Ele parece que tomou carona em jatinho de criminoso. Alguns colegas dele também tomaram carona em jatinho de criminoso. Aliás, o maior criminoso do Brasil. Fizeram contratos, né? Inclusive um para a esposa de 129 milhões. O outro do resort Itaiaiá, 30 milhões de reais. Eu nunca nem estive com esse criminoso. E eles, ministros do Supremo Tribunal Federal, com uma conexão tão próxima, tomando uísque, frequentando a residência do maior criminoso. Isso acho que gera muita suspeita a todos os 210 milhões de brasileiros. Eles deveriam se explicar melhor. Acho que até ele está se preocupando com um tema muito pequeno. Eu sou algo que entendo com a qual ele não deveria se preocupar. O Brasil tem muitos problemas maiores do que um pré-candidato a presidente. Inclusive, pessoal, olha só, o Zanin, ministro indicado por Lula, solta o investigado por esquema de venda de sentenças no STJ. Inacreditável. Zanin já mostra sua verdadeira face e vem fazendo o que a gente já imaginava, participando dos esquemas do alto escalão lá do judiciário. Inacreditável. E agora soltando mais um investigado. A gente trouxe esses dias, né? O tanto que o STF já deu habeas corpus para bandidos, traficantes. É inacreditável como esse judiciário trabalha para o crime. Isso não pode acontecer. Existe um homem no Brasil que não foi eleito por ninguém, que não pode ser demitido por presidente algum. Um homem que não teve qualquer mandato eletivo, que julga e que, ao julgar, governa como nenhum outro. Esse homem é Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal há mais de 2 décadas, decano da corte e provavelmente o indivíduo que acumulou mais poder na história recente da República Brasileira. Essa é a história de como um filho de Diamantino no interior do Mato Grosso transformou uma cadeira de juiz constitucional no principal ponto de encontro do poder do país, acima de presidentes, do Congresso e de qualquer outro cargo. E se você entender de verdade como isso aconteceu, provavelmente vai compreender muita coisa sobre como o nosso país realmente funciona. É verdade que o estilo de Gilmar não agrada a todo mundo. Isso é o que Luiz Roberto Barroso já disse a ele ao vivo no plenário. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. E isso foi o que Joaquim Barbosa disse. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Vossa Excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Gilmar não é uma anomalia. Ele é o resultado de um sistema que foi desenhado para isso. A verdade é que a Constituição de 88 deu poder demais ao Supremo e fiscalização de menos. Gilmar só levou isso às últimas consequências. Construiu uma faculdade que é a antessala do poder, um fórum que é o maior evento de lobby judicial do planeta, uma teia familiar que conecta gabinete, escritório de advocacia e agronegócio. E quando tentam investigar, os investigadores são punidos. Quando tentam empichar, os pedidos são ignorados. Quando tentam mudar as regras, ele muda primeiro.
Por isso, o homem mais poderoso do país não é o presidente, deputado ou senador. Ele não governa, ele julga. E ao julgar, decide quem governa, quem é preso, quem é solto, quem avança e quem cai. No vídeo sobre a JBS, eu disse que aquela era uma história sobre corrupção que deu certo. Essa é uma história sobre poder que deu certo. Poder construído tijolo por tijolo. Uma fazenda no Mato Grosso, um doutorado na Alemanha, um cargo na AGU, uma cadeira vitalícia na nossa mais alta corte, um conglomerado educacional, um fórum de lobby em Lisboa, uma esposa no escritório certo, um filho no lugar certo. Nenhum presidente brasileiro conseguiu isso. Nenhum senador. Nenhum empresário. Porque todos eles, em algum momento, podem cair. Em Diamantino, o avô era prefeito. O pai era prefeito, o irmão virou prefeito. Em Brasília, Gilmar é outra coisa. Ele é o sistema. Esse é o homem mais poderoso do Brasil. E ele não precisa prestar satisfação para ninguém. Julho de 2008. Daniel Dantas, o banqueiro dono da Opportunity, é preso pela Polícia Federal na Operação Satyagraha. O problema dele era a primeira instância, o juiz de primeira instância, que na segunda instância, nas cortes superiores, ele já teria um esquema montado para comprar as decisões. Isto está claro, registrado nos anais do inquérito policial e da ação que deu a condenação desse banqueiro Daniel Dantas. A Justiça Federal decidiu hoje acolher as denúncias contra o banqueiro Daniel Dantas. A reportagem é de César Tralli. Com base nas acusações, o juiz federal Fausto de Santos decidiu que Daniel Dantas volta ao banco dos réus. Agora, pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A operação foi conduzida por um delegado da PF, autorizada por um juiz federal e referendada pelo Ministério Público. Gilmar Mendes, presidente do Supremo, intervém. Em menos de 24 horas, concedeu um habeas corpus e mandou soltar Dantas. O juiz que decretou a prisão, Fausto de Sanctis, não aceitou. Com base em fatos novos, expediu uma segunda ordem de prisão. Gilmar respondeu com um segundo habeas corpus, em menos de 48 horas. E foi além, determinou o envio de cópias da decisão aos órgãos correcionais do Judiciário. 2 prisões, 2 libertações, 2 dias. 42 procuradores da República assinaram uma carta aberta à sociedade declarando, abre aspas, dia de luto para as instituições democráticas. A mensagem não podia ser mais cristalina. Quem desafia o topo, cai. E caiu. O delegado Protógenes Queiroz, que conduziu a Satyagraha, foi investigado, condenado e expulso da Polícia Federal. O juiz de Sanctis foi submetido a procedimentos disciplinares. A operação foi desidratada na justiça, as provas viraram pó. E Gilmar? Gilmar saiu mais forte. Pouco tempo depois da controvérsia sobre a prisão de Dantas, aprovou a súmula vinculante número 11, que restringiu o uso de algemas em todo o país. O caso não foi um episódio isolado. Como alguém consegue chegar nessa posição? Toda estrutura de poder duradoura tem uma base. No caso de Gilmar, essa base fica em Diamantino, uma cidade de 22 mil habitantes encravada no Mato Grosso. Gilmar não veio de uma família qualquer. O pai dele, Francisco Ferreira Mendes, foi prefeito de Diamantina durante a ditadura. Antes dele, o avô, Mário Ferreira Mendes, ocupou o mesmo cargo. O bisavô foi presidente do Tribunal da Justiça do Mato Grosso. O pai do bisavô era coronel, assim como o avô do bisavô. 2 tios de Gilmar foram desembargadores do Judiciário mato-grossense. Outro tio foi procurador do Estado. Gilmar também tem primos que são juízes. O irmão, Chico Mendes, se elegeu prefeito de Diamantino 3 vezes e declarou ao TSE um patrimônio de 56 milhões de reais. A família fornece gado para a JBS, a maior processadora de carne do mundo. Nada disso é ilegal. Mas Gilmar definitivamente não é um self-made man. Gilmar é um produto de uma linhagem tipicamente brasileira que mistura terra, gado, política e administração pública há gerações. Alguns chamariam de coronelismo com diploma de doutor. Uma espécie de patriarcalismo do Brasil profundo. Mas fazendeiro de Mato Grosso não chega ao Supremo só com terra e gado. Para isso, Gilmar precisou de outra coisa. Precisou de credencial intelectual. E conseguiu. Gilmar cursou Direito na Universidade de Brasília. Ainda estudante, passou no concurso para o Itamaraty e foi servir em Bonn, na Alemanha. E esse período foi decisivo na vida dele. Gilmar teve o primeiro contato com a tradição jurídica alemã, um dos pilares do constitucionalismo moderno. Depois voltou para o Brasil, fez mestrado na UNB e então mestrado e doutorado na Universidade de Münster, com distinção magna cum laude. A tese comparou o controle da constitucionalidade nos tribunais de Brasil e Alemanha. Mas Gilmar não voltou da Alemanha só com um diploma. Ele voltou com uma ideia.
Uma ideia política vestida de doutrina jurídica, a de que o judiciário brasileiro precisava concentrar mais poder, não o judiciário como um todo, o topo do judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Antes de chegar ao STF, Gilmar já circulava pelo poder. Passou em primeiro lugar no concurso para procurador da República, trabalhou no Ministério da Justiça, participou da formulação de projetos de lei e em 2000 virou advogado-geral da União, nomeado por FHC. Nessa função, Gilmar ajudou a expandir os instrumentos que permitem ao STF decidir diretamente sobre a validade de leis e atos do governo, sem esperar que casos concretos subam pela via recursal. Defendeu que as decisões do Supremo tivessem efeito vinculante. Trabalhou para que o tribunal deixasse de ser uma mera corte de recursos e se tornasse o centro permanente de arbitragem da política brasileira. Quando a FHC o indicou para o Supremo, em 2002, Gilmar não entrou em um tribunal pronto. Ele entrou num tribunal que ele mesmo ajudou a projetar. Você deve estar se perguntando, ok, mas e os outros ministros, por que o Gilmar é diferente? Porque Gilmar é a soma de 4 coisas que nenhum outro ministro do STF reúne ao mesmo tempo. A primeira é longevidade. Gilmar está no tribunal há 24 anos. Nenhum outro ministro chega perto. Tempo no STF não é só acúmulo de anos, é acúmulo de relações, de precedentes, de domínio sobre como o tribunal funciona por dentro. Desde 2002, Gilmar foi vice-presidente do STF, presidente do STF e do CNJ ao mesmo tempo e presidente do TSE 2 vezes. A segunda é a adaptação ideológica. Gilmar não pertence a um campo e por isso se tornou indispensável a todos os campos. Nomeado por FHC, foi chamado de tucano. Foi próximo de Temer. Adotou o pragmatismo com Bolsonaro, que chegou a ir a Diamantino apoiar o irmão dele nas eleições. E declarou à imprensa portuguesa que Lula estava fazendo, abre aspas, um excelente governo. O padrão é o mesmo. Cada governo que se estabelece descobre que precisa mais de Gilmar do que Gilmar precisa do governo. Porque Gilmar pode travar uma agenda legislativa, libertar um aliado, enterrar uma investigação inconveniente, ou dar respaldo jurídico a uma medida controversa. Mas a lista não termina aí. A terceira coisa que torna Gilmar diferente é o trânsito entre as elites que ele consegue trafegar. Gilmar abraça banqueiros num dia e sindicalistas no outro. É padrinho de casamento de empresários e conselheiro informal de presidentes de partidos adversários. Essa capacidade de circular entre mundos que normalmente não dialogam não é comum e extremamente valiosa em Brasília. Por fim, e talvez a mais importante, Gilmar conseguiu construir uma infraestrutura de poder fora da mais alta corte do país. E por isso não depende apenas do cargo. Mas antes de falar sobre essa infraestrutura, eu preciso te mostrar o que ele fez com essa cadeira nos anos seguintes ao caso Daniel Dantas. Porque esse episódio definitivamente não foi uma exceção. Vamos relembrar alguns exemplos. Em 2017, Gilmar soltou Eike Batista, preso pelo pagamento de supostas propinas ao governador Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Eike Batista. No mesmo período, em poucos meses, soltou Jacó Barata Filho, o rei dos ônibus do Rio, 3 vezes. Detalhe, Gilmar era padrinho de casamento da filha de Barata e mesmo assim não se declarou impedido. Em depoimento à Justiça Federal, o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o rei dos ônibus no Rio de Janeiro, reconheceu que pagou propina a políticos do Estado por pelo menos 20 anos. O que está contrariando nos bastidores os procuradores da Lava Jato aqui no Rio são os laços, Joel, que unem Jacó Barata Filho e o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata Filho. A esposa de Gilmar Mendes trabalha no escritório de direito que está representando os sindicatos patronais de ônibus, as empresas de ônibus, os empresários de ônibus nas ações da Operação Ponto Final. O bilionário André Esteves, do BTG Pactual, também recebeu múltiplas decisões favoráveis. Gilmar chegou a dizer que a prisão dele foi, abre aspas, um caso clássico de um grotesco erro judiciário perpetrado pelo Supremo. Eu, inclusive, nessa sanha punitiva. Em 2018, Gilmar mandou soltar 21 presos da Lava Jato no Rio em 30 dias. Anos antes, concedeu habeas corpus ao médico Roger Abdelmaci, condenado a 278 anos por 53 estupros contra pacientes. Abdelmaci fugiu para o Paraguai e ficou foragido por 3 anos. Quando uma apresentadora criticou a decisão, Gilmar a processou e ganhou. A relação com os mais ricos parece simbiótica. O caso mais recente é o do Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do banco, gastou milhões de reais levando autoridades a eventos em Londres, Nova York e Lisboa. Pelo menos 4 ministros do STF usaram aviões ligados a ele.
Quando a CPI do Senado aprovou a quebra de sigilo de uma empresa ligada à Toffoli no caso Master, Gilmar anulou a medida monocraticamente, 2 vezes. Gilmar voou de Diamantino a Brasília na volta da posse do irmão como prefeito, num Phenom 300 da Embraer operado por uma empresa da qual Vorcaro era sócio. O ministro disse que aceitou uma carona do empresário Marcos Molina, dono da Marfrig, e que não sabia da ligação do avião com Vorcaro. É fácil e tentador olhar para tudo isso e reduzir Gilmar Mendes a um operador cínico do direito brasileiro. Mas grandes personagens não agem apenas por interesse. Agem por uma visão de mundo que justifica a própria manutenção do poder. Gilmar se enxerga como um civilizador, um freio contra o punitivismo brasileiro, um defensor das garantias constitucionais num país com tradição autoritária e vocação para linchamento. Ele se vê como a última linha de defesa da ordem jurídica contra o populismo penal. E essa visão não é inteiramente absurda. O sistema penal brasileiro é mesmo brutal. A cultura de primeiro prender e depois investigar é parte da nossa história. E Gilmar, com a formação alemã que recebeu, conhece de perto sistemas onde as garantias individuais são realmente levadas a sério. O problema é que essa visão funciona ao mesmo tempo como um escudo moral e uma justificativa conveniente. Ela permite que o mesmo homem que defende garantias constitucionais faça isso de maneira seletiva, sempre a favor de quem tem os recursos necessários para bater na porta do gabinete dele. A garantia é universal na teoria e personalíssima na prática. E quando alguém aponta essa contradição, a resposta costuma vir embalada em doutrina constitucional comparada. E quem critica é rapidamente rotulado como bárbaro, inquisidor, populista. Esse é o truque mais elegante de Gilmar Mendes. Ele transformou o vocabulário da proteção de direitos no vocabulário da proteção de poderosos. E fez isso de um jeito que discordar dele virou sinônimo de golpismo. Agora, como exatamente ele faz isso tudo na prática? Através de 3 ferramentas que, em tese, qualquer ministro do STF tem, mas que Gilmar usa como ninguém. A primeira é a decisão monocrática, uma decisão individual, de um ministro só, sem passar pelo plenário. Para ter noção, no ano passado, 80% das decisões do STF foram monocráticas. E elas são resistentes. Em 5 anos, só 4 das 202 decisões monocráticas do período foram revertidas pelo colegiado, uma taxa de confirmação de 98%. Na prática, a decisão de um ministro tem o mesmo peso que a do tribunal inteiro. No total, Gilmar concedeu 620 habeas corpus monocráticos em uma década, quase 60% mais que o segundo colocado. Só em 2019 foram 250, quase 1/3 de todos os HCs individuais do tribunal. A segunda é o pedido de vista. Quando o ministro pede vista, ele trava o julgamento. Até 2023, ele podia reter o processo por quanto tempo quisesse. Desde então, há um prazo regimental de 90 dias. Até o fim do ano passado, Gilmar acumulava 46 pedidos de vista, mais que qualquer outro ministro do STF. Vou dar um exemplo de como isso funcionava. Em 2014, quando a maioria do plenário já formava para proibir doações de empresas nas campanhas políticas, Gilmar pediu vista e só devolveu em 2015. Na prática, as doações continuaram legais para a eleição daquele ano. Foi Gilmar quem decidiu isso, mesmo a contragosto do plenário. A terceira é o controle de pauta. Quem decide quando um caso vai a julgamento pode ditar o ritmo da política nacional. Essas 3 ferramentas, combinadas com a longevidade e a rede de relações que nenhum outro membro do judiciário possui, fazem de Gilmar a personificação extrema de poder concentrado no Supremo. Tem-se a eleição. O voto desaparece. E só aparece o quê? O BU, o registro digital do voto, na totalização. O voto mesmo não se sabe. O voto não existia antes. Ele estava na mente do eleitor. Ele não pode ser rastreado de antes. E o TSE nos faz o favor de sumir com o voto. Ou seja, ele não existia antes e não existe depois. Nós temos só um resultado, como fez o nosso síndico da história. Trouxe o resultado. E a nação brasileira, os 144 milhões de eleitores deste país, têm que crer que o TSE agiu com lisura. Porque provar ele não prova. Agora, o que acontece depois? Quando alguém faz a impugnação. O TSE vem, a Justiça, aí vem o administrador, que antes não estava sem a toga, ele tinha tirado a toga, é um administrador. Em seguida, ele com a toga vem e julga. Julga e diz, senhor impugnante, o senhor não comprovou.
Ora, excelências, quem não comprovou foi o TSE. O serviço eleitoral não apresenta a prova do escrutínio. Então fica impossível para qualquer impugnante fazer prova. Impossível, é prova impossível o que está se exigindo dos impugnantes. Não é razoável. É absurdo, na verdade, com as pessoas que fazem, que se atrevem a impugnar resultados, a impugnar o processo eleitoral. A Associação Padre Brasil requer que seja mantida a lei e, uma vez impossibilitado por qualquer motivo que esse voto seja impresso com a impressora, que seja utilizado o voto no papel. Porque ele é estabelecido no artigo 59. 59 diz, claro, a cargo do TSE, o TSE vai decidir se vai fazer. No caso de excepcionalidade, nesse caso nós temos uma excepcionalidade. A excepcionalidade da inconstitucionalidade da urna eletrônica por não observância do princípio da publicidade. É o que tinha a dizer a Associação Padre Brasil. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. E pessoal, tem alguma coisa acontecendo com o Exército Brasileiro. Preste atenção na informação que saiu aqui no perfil do jornalista Rodrigo Lima. Escute, a delação de Porcaro pode envolver muita gente alta do alto comando do Exército Brasileiro. Fontes afirmam que quando os nomes surgirem, o Exército vai, abre aspas, mudar de mãos. E isso explicará muita coisa que até hoje envolve a alta cúpula militar. Isso são informações do perfil do Rodrigo Lima no Instagram. Bom, até um tempo atrás aí, tempo não, até dias atrás aí, vocês viram, a gente deu a notícia de que o Exército Brasileiro havia enviado cerca de 39 milhões de reais para o Banco Master, envolvendo essa questão aí de consignados. Depois houve mais outra informação de 137 milhões de reais. Eu não sei o que está acontecendo. O que eu sei é que tem coisa grande vindo à tona em relação a essa força, né, do nosso país, o Exército Brasileiro. Bom, isso não é com relação ao Exército Brasileiro. Todo mundo sabe disso. Eu quero deixar bem claro aqui. É algo relacionado a alguns líderes, alguns oficiais, essa é a palavra certa que eu estava procurando. São alguns oficiais que fizeram coisa errada aí e vai ser mostrado a qualquer momento aí. Vamos aguardar e eu quero que você coloque aqui a sua opinião. O que você acha disso? Vai vir mais coisa? Eu creio que vai. Já segue, curte e compartilha. Meus amigos, imaginem o material necessário para fabricar 5 bombas nucleares enterrados sob toneladas de concreto sem um único guarda para vigiar. Isso não é ficção científica. É o que está acontecendo agora em Isfahan. Mais de 200 quilos de urânio enriquecido a 60% estão abandonados sob os escombros das instalações iranianas destruídas. E o regime de Teherã simplesmente lavou as mãos. A verdade é que o cérebro do programa nuclear iraniano foi decapitado. Cientistas renomados como Hussein Amliam e Mohammad Tehrani foram eliminados. O que sobrou foi um vácuo de conhecimento e de segurança. O ministro das Relações Exteriores do Irã admitiu: o material continua sob os escombros e eles não têm planos para recuperá-lo. Isso é o que chamamos de colapso total de soberania. O regime está tão fragilizado que não consegue sequer proteger o urânio que jurou usar para dominar a região. Mas o perigo real é o que acontece agora nos bastidores. Com as instalações em ruínas e os salários cortados, o risco de que um cientista sobrevivente venda esse material e o seu conhecimento para o mercado negro é altíssimo. O urânio enterrado em Isfahan virou uma oportunidade de ouro para grupos terroristas que buscam o atalho definitivo para o caos. O mundo conseguiu desmantelar a infraestrutura, mas agora enfrenta uma bomba relógio silenciosa que ninguém sabe como desativar. O sistema está colapsando, porque o perigo não vem mais de um lançamento oficial, mas de um roubo indetectável. A negligência de Teherã transformou o Irã em um supermercado nuclear a céu aberto. Agora blinde a sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né?
do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.